Olá, está começando mais uma edição do Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada aqui à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, localizada aqui no campus Luiz de Queiroz, da USP, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. A proposta do Conexão TV USP é conectar a universidade com a sociedade no seu entorno, de forma muito especial com a comunidade de Piracicaba e região, e trazer assuntos pertinentes à nossa cidade, à nossa região, nas áreas da cultura, da educação, da ciência e da cidadania. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o cineasta Beto Oliveira, que é um grande realizador audiovisual aqui de Piracicaba, mas que tem um trabalho reconhecido não só na região, mas em todo o país, e que está aí mais uma vez promovendo um evento chamado Creative Film Finance Forum, que acontece há vários anos aqui na cidade e que fomenta e conecta diversos atores do setor do audiovisual. Beto, obrigado por aceitar o convite para estar conosco aqui. Eu que agradeço imensamente. A gente já se conhece há um tempão, né? Mas essa oportunidade de conexão puxa, muito bom estar aqui nesse espaço de vocês. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. O Beto tem uma agenda assim considerável. Não é fácil marcar com ele, dada a importância do trabalho que ele realiza. E antes de falar efetivamente do evento, Beto, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua carreira, porque talvez quem não é do setor do audiovisual aqui da cidade não conheça a extensão do teu trabalho. Conta para nós um pouco da tua história e do teu envolvimento com o audiovisual, cara. Audiovisual, cinema, né, na verdade. Cinema é uma coisa que sempre me tocou muito, né? Eu me lembro que minha mãe ia trabalhar, vou contar a história toda, né? Pode contar. Minha mãe ia trabalhar, minha avó ia trabalhar e eu passava a maior parte do tempo sozinho de frente com a TV, né? Então eu aprendi a me apaixonar pelos filmes, pelas programações lineares, né? Que nem existe mais esse tipo de programação que seja 100% linear, né? Que a gente se programava para estar na hora certa, na frente da TV, para assistir um conteúdo, né? Hoje isso é muito... Ainda existem TVs lineares, mas o estilo de programação é outro, o estilo de espectadores são outros, né? Mas eu me lembro que eu ficava na frente da TV e eu curtia assistir muitos filmes. Você tem mais ou menos a mesma idade que eu, você vai lembrar que a gente esperava passar o Tela Quente para chegar na terça-feira de manhã e comentar com os amigos os filmes que passavam lá, Rambo, Comando para Matar, aqueles filmes que a gente gosta lá, e a gente se empolgava, né, com esse tipo de entretenimento, né. E daí eu aprendi a me apaixonar por cinema. Eu me lembro que eu não tinha videocassete, assistia lá 3, 4, 5 filmes na televisão, e aí essa paixão foi crescendo, até que eu falei, poxa, vai ter que desaguar em alguma coisa isso aí, né? E fica pulsando dentro da gente, a gente precisa fazer, né? A arte é um negócio esquisito, parece que a gente precisa fazer, não interessa o preço, não interessa o quanto de vida a gente dedique nisso, né? Não interessa o custo, a gente quer que aquilo aconteça. E daí em 2010 eu fiz meu primeiro curta, a partir do meu primeiro curta eu falei, puxa, da experiência de você escrever, de você produzir, de você botar na tela, de você montar, depois de montado, falei, puxa, agora a gente vai ter que exibir, vamos ter que exibir. Fiz uma parceria lá com o Sesc, mas aí veio na minha cabeça, poxa, não posso exibir só o meu filme, né? Tem que chamar outros realizadores. Juntei lá mais 9 realizadores, fiz a primeira mostra de cinema, mostra livre de cinema, que a gente já trabalha há algum tempo, desde 2010, nasceu disso, de eu mostrar o meu filme, né? E daí, de 2010, a gente vem crescendo, colocando filmes internacionais, e daí surge o fórum, né? Porque a gente também vê a necessidade, a gente começa a enxergar a arte como negócio, né? E a gente vê outros fóruns acontecendo em outros lugares, e a gente fala, pô, vamos trazer isso para Piracicaba. As pessoas precisam entender
que arte é cultura, é entretenimento, é diversão, mas é muito negócio, o que as pessoas não entendem. E que a gente fica numa discussão muito grande também com o pessoal da cultura, muito grande com o pessoal do turismo, que não entende aquilo como um grande negócio. E a gente vê as outras grandes cidades, né? A gente vê os outros grandes países investindo em cultura, porque investindo em cultura é um jeito de você... Vou usar uma palavra aqui, talvez você me entenda, não sei se quem pode me entender, mas é um jeito de você dominar o mercado. É fomentar o mercado. Né? Quando você insere uma certa cultura no mercado e consegue amplificar aquilo, você transforma aquilo em economia. Vou falar sobre o caso dos coreanos. Uhum. Os coreanos entenderam, como os americanos em 1970, 80, que eles, disseminando a cultura deles, eles conseguiam o domínio comercial. E daí eles investem em entretenimento e hoje você vê a vovozinha, a tiazinha assistindo dorama, amando e não entendendo que aquilo é um posicionamento político de transformar a cultura deles em algo vendível, né? E quanto mais você quer ver outras culturas, aquilo você consome não só o entretenimento, mas você consome tudo que vem daquele país, né? A gente vê isso 1980, falei do filme do Rambo. Cara, o filme do Rambo tem umas 80 bandeiras americanas lá. Pô, quanto bonequinho do Rambo não vendeu? Isso é né? Você mostra a sua cultura, você transforma aquilo em negócio e de repente, não sei se você já deve ter ido para os Estados Unidos, mas eu nunca fui. E eu conheço Nova York do começo ao fim. É Nova York e Los Angeles, parece todo mundo. Você e alguma coisa de São Francisco. Paris, a gente conhece Paris. Roma, né? A gente de filme. Tudo isso é porque a gente viu em algum lugar, em um filme, onde eles mostram o seu lugar, transformam aquilo em algo idílico e você quer conhecer, e você quer consumir, e você quer estar lá. É o seu sonho estar em Nova York, é o seu sonho ir conhecer Paris. Por quê? Porque existe uma dominação cultural algo que foi semeado. Algo que foi plantado, né? E os governos entenderam isso, né? Olha, a gente precisa investir. Hoje o Brasil está um pouco mais entendido, o Rio de Janeiro está se abrindo um pouco mais para isso, né? Eles vendem o Rio de Janeiro como um grande cartão postal. Salvador também está entendendo isso, outras cidades, né? São Paulo está ali tentando entender, já existe um diálogo para se abrir um Film Commission, eles estão mapeando as boas cidades de São Paulo para vender como Film Commission. Film Commission é assim, você quer gravar em determinado lugar, né? Você vai precisar de pedir autorização, você vai pedir para parar o trânsito. Não, eu vou no Film Commission, o Film Commission vai desenrolar tudo isso para mim, né? Então São Paulo já começa a entender isso, já monta um Film Commission que é do estado, Piracicaba está nesse mapeamento do Film Commission. Então a gente começa a pensar cultura e turismo como negócio. De forma estratégica. E de forma estratégica para fazer negócio. Por exemplo, você vai querer ir no show do seu artista favorito, vai lá ver o Paul McCartney, sei lá em São Paulo. Você vai estar lá no Allianz Parque. Não é só você querer, e não é só você comprar um ingresso. Tem a sua locomoção até lá, você não quer ir de qualquer jeito, você quer ir com uma camiseta do Paul McCartney. Todos esses arranjos são negócios, né? E daí no cinema a gente também começa a entender como é que a gente transforma a nossa arte em negócio, né? Porque sem dinheiro também a gente não consegue fomentar os nossos produtos que são caros. Interessante essa análise que tu faz, Beto, nesse começo de bate-papo, porque me lembra muito agora, né, parece que de forma mais clara e mais perceptível a partir da tua fala, como, por exemplo, a China tem investido muito, inclusive em produções em Hollywood, né? Cada vez mais a gente pega, por exemplo, nessas plataformas como Netflix e tal, filmes que tem ali grandes atores conhecidos,
norte-americanos, mas quando vem a assinatura do filme, o estúdio é chinês, Sim. a produção é chinesa, quer dizer, parece que é uma compreensão. E aí você passa a prestar atenção no filme e presta atenção que, apesar de ter ali um núcleo de atores, talvez principais, ligados ao mercado de Hollywood, mas tem a inserção realmente de atores, às vezes coadjuvantes, e de propostas de mostra da cultura. Então, assim, o próprio roteiro ele é puxado, ele tem alguma conexão com alguma coisa no Oriente e tal, quer dizer, faz parte dessa proposta. Sim, tanto a China investe já em produções, né, quanto os Estados Unidos já entenderam que eles precisam inserir os seus produtos dentro desses mercados. Entendendo que o Brasil, por exemplo, que a China, são grandes consumidores, né? Todo mundo quer vir para o Brasil não porque a gente é legal, porque a gente é um grande parque consumidor, né? Então, o que vai acontecer? Você vai assistir lá um grande filme, você vai assistir lá Star Wars, e daí você vai ver que tem uma personagem oriental. Não é à toa, é porque eles querem inserir o produto deles dentro desse mercado. Como a gente, quando a gente vê um Velozes e Furiosos, fala, olha, ela é brasileira. Nossa, que legal, que legal ter uma brasileira. Não é legal, é porque eles querem entrar no nosso mercado de qualquer jeito, que é um grande mercado consumidor. Essa identificação para vender os seus produtos. Então a gente vai ver grandes blockbusters, Velozes e Furiosos, Star Wars, grandes produtos, falando de cinema mundial, né, tendo algum personagem que identifica algum país, porque aquilo vende. Vende dentro do seu Missão país. Impossível, com diversos dos seus filmes rolando em países diferentes da Europa, com até vilões, né? Então, antagonistas ali. Tudo isso é estratégia de mercado, isso não é porque as pessoas são bonzinhas ou porque o ator X, que é extraordinário, chegou lá. Nossa, que legal. Não, é porque quando a gente vai lá assistir o último internacional do Wagner Moura, não é por acaso que ele está ali, entendeu? É porque o Brasil... se nada der certo, o Brasil é um grande parque exibidor, todo mundo vai querer assistir o filme por causa do Wagner Moura. Então, né, aqui é uma aposta calculada, exatamente. Uma aposta calculada de mercado. E assim se pensa cinema hoje em dia, né? Como arte, sim, como arte, mas também como negócio. Né? E esses grandes caras só estão pensando em dinheiro, né? Diferente da gente que ainda... Não, estamos aqui no processo artístico, tentando construir algo que mude, transforme a vida das pessoas. Essa galera é investidor. Então, com eles eles não podem perder dinheiro. Mas é aí que entra a figura do realizador, nesse caso, nesse trabalho que tu faz, né? De tentar unir esse propósito, né, de construção da cultura, com a necessidade de recursos para que isso se concretize. Sim. Que nem sempre é um diálogo fácil, né? Não, você vai ver os filmes americanos agora, tem vários filmes onde os grandes atores são também produtores do filme, né? Que eles sabem que pro filme, por exemplo, você vai pegar um Tom Cruise, quem é que vai produzir um filme pro Tom Cruise? Ninguém tem grana para pagar o Tom Cruise. É ele que tem que ir lá com o cara dos Emirados Árabes e falar assim, olha, eu vou fazer um filme que eu estou escalando o prédio aqui para dar uma visibilidade para você me dá uma grana. E daí ele vai lá, sobe o prédio, cara, você acha espetacular, e tudo isso é negócio, tudo isso é dinheiro. Tudo isso é dinheiro na conta do cara, né? O Conexão TV USP, hoje conversando com o cineasta, realizador audiovisual Beto Oliveira, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o Conexão TV USP e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o grande amigo, cineasta Beto Oliveira. Beto, eu queria agora migrar a nossa conversa para falar um pouquinho mais sobre o evento, sobre o Creative Film Finance Forum. Como é que nasceu a proposta do evento, aprofundando mais aquilo que tu já pincelou no começo, né, do nosso primeiro bloco,
E qual é a tua leitura da evolução do evento até aqui? Nós estamos indo aqui para a sexta, sétima edição. Como é que tu avalia a evolução no decorrer a partir da primeira edição? A gente começou muito humilde, para ser sincero, a gente ainda está um pouco humilde, porque a gente está unindo as pessoas do interior para tentar, as pessoas do interior que eu digo é tudo que não for São Paulo, porque São Paulo já está um pouco consolidada nesse tipo de assunto, para tentar explorar as possibilidades de se fazer negócio, não só com audiovisual, mas com todo tipo de cultura, fotografia, games, que é um grande, um dos grandes mercados, né, do audiovisual, e a gente vem descobrindo também que tem muita gente do interior que faz negócios com Rio, São Paulo e não tão consolidados aqui, por exemplo. Tem empresas produtoras que produzem animação incríveis aqui, tem gente premiada pelo interior de São Paulo, né? E essas pessoas não se encontram aqui em São Paulo. Já há algum tempo atrás haviam alguns fóruns de audiovisual, onde as pessoas discutiam justamente mercado, né? Hoje já não existe mais, hoje tem alguns fóruns bem esporádicos, um deles é do SPCine. A SPCine é uma empresa de São Paulo, que é fomentada pela Prefeitura de São Paulo, que faz administração de bens e recursos para o audiovisual, né? Então eles têm várias coisas, mas é só para capital, várias linhas digitais, fomento, formação, mas é só para capital. E a gente do interior fica meio assim, né? Sem entender esse movimento, sem essas coisas que estão acontecendo. E daí a gente vai para o Rio 2C, por exemplo, lá no Rio, que é um mercado enorme, onde as pessoas fazem negócio com audiovisual, onde tem canais de TV, onde tem distribuidores, todo mundo fazendo negócios. Em São Paulo a gente tem um meio humilde, acabei de voltar de um agora, que foi em Curitiba, que também é um mercado, as pessoas estão ali se conhecendo, as produções da região, esses distribuidores do Brasil entendendo, o que tem aqui na região que a gente pode fomentar, com os arranjos regionais que vem do Fundo Setorial. O Fundo Setorial é uma lei lá junto com o banco, BRDE, que eles fomentam o audiovisual através do Ancine. Então o Ministério da Cultura acabou de anunciar que vão 100 milhões aqui para São Paulo, 100 para o Rio e 300 para o resto dos estados, né? Então tá todo mundo muito feliz porque já está entendendo que, poxa, não é só o Rio e São Paulo que vai poder produzir, são esses outros estados do Brasil. Então acabei de voltar de Curitiba, o pessoal super interessado ali em mostrar os seus projetos. E aqui em São Paulo a gente está nessa, né? De entender o diálogo com o fomento público, né, que a gente foi aí meio que agraciado com as leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc, que está chegando não só para a capital, mas também está descentralizando para as outras cidades. Aqui em Piracicaba recebeu um dinheiro razoável, recebeu, se não me engano, 3 milhões por aí. Então a gente vem aí de 2022, 2023 com o término de um gap de produção, né, que na verdade a gente tem um histórico de realizadores aqui muito independentes, né, que fizeram seus trabalhos independentes, e esse dinheiro começa a vir e essa galera começa a produzir com dinheiro. Pouquíssimo dinheiro, mas já ajuda, mas né? Já é um start money, é um start money para o cara, né, incentivar ao cara produzir com dinheiro e se profissionalizar e sair de ser uma produtora, ou de ser um produtor, ou de ser um agente cultural de início de carreira, ou de fazer eternamente ali, de fazer artesanalmente, como eu falo, né? Uhum. E a gente entender como mercado mesmo, né? Eu não sou um realizador que faz cinema esporadicamente, sou uma produtora de cinema, né? E a partir disso eu tenho que fomentar a minha produtora para produzir, né? Então a gente tem que pensar desse jeito. E daí, do primeiro, a gente vem ali tentando um diálogo com o Sebrae,
com outros órgãos, para eles entenderem que a gente está dentro que a gente é um mecanismo de fomento, que é um mecanismo de mercado, né? Somos empresas, somos agentes culturais, pagamos impostos, né? Do mesmo jeito que uma empresa. Salário. Pagamos salários, Né? então emprega, desenvolve projetos que geralmente são projetos a gente consegue dinheiro e fomenta projetos e entrega para a sociedade gratuitamente, na maior parte do tempo, né? Daí você vai falar, poxa, mas tem lá a Lei Rouanet, onde os caras vendem ingresso, tal, tá tudo justificado que ele pode vender ingresso, né? Mas esses fomentos diretos que a gente recebe, geralmente a gente entrega como uma contrapartida pública gratuita. Esse fórum, por exemplo, a mostra de cinema que a gente faz, a mostra de cinema a gente conseguiu um apoio do MIS São Paulo. A gente, na raça, conseguiu chegar a 30 cidades, que a gente fazia simultaneamente essa mostra. Com o apoio do MIS, a gente passou dessas 30 cidades. Quer dizer, tudo entregando gratuito para a população, né? As pessoas podem ir assistir de graça os seus filmes. Esse fórum, você vai poder participar de graça desse fórum. E entender quem são esses agentes, né? Porque o audiovisual, ele é um dos mercados que mais cresce, então, pelos dados, a cada R$1 investido você recebe mais de 3, né, de retorno, com pagamento de impostos, com contratação de pessoal. Então é um mercado que cresce, já existem dados que ele cresce mais do que a indústria têxtil, mais do que a indústria automobilística. Então é um mercado que está em crescimento, mas ainda está estável e as pessoas não conhecem, na verdade. Não vem como mercado. Não vem como mercado. Ela pensa, não, vou fazer o meu filme, tudo bem, você vai fazer seu filme, onde eu posso ver seu filme? Eu sempre escuto isso. Pô, você vai ver quando eu exibi-lo, né? Ou quando eu conseguir vender e você vê em algum lugar. Porque é mercado, né? A mesma coisa. Você é um músico, o cara viu, eu não vou pagar para ver você tocar. Poxa, ele não entendeu que o cara tá lá e que não é, né? Há todo o investimento por trás. Puxa, a gente vai ver a orquestra. A orquestra tem lá 100 integrantes nessa orquestra. Pô, tudo bem, eu quero ver de graça, mas pô, você já parou para pensar o quanto que o cara estudou para aprender aquele instrumento específico, para tocar naquela hora específica, para ler uma partitura, né? Só ler uma partitura já é um negócio absurdo. Então, o fórum vem para isso, né? Tentar trazer essa galera do interior para esse mercado, para eles entenderem, olha, existe um mecanismo, não é você fazer o seu filme e botar no YouTube, é você fazer o seu filme, entender como você pode comercializar isso, botar numa plataforma, agregar valor, botar, tudo bem, eu vou botar numa plataforma de graça, mas, por exemplo, você vai botar no Itaú Cultural Play, eles te pagam pelo licenciamento. Né? Você vai botar numa plataforma, tudo bem, eles não vão te pagar, mas se alguém pagou para ver o seu filme, eles te retornam dinheiro. Então, tipo, é você também pensar na sua carreira, né? Que é uma coisa que o artista não pensa. O artista pensa em produzir obras, produzir projetos, mas não pensa, poxa, não é só o que eu vou comer hoje, mas é o que eu vou comer daqui a 10 anos. Né? E a gente ver essas pessoas que não pensam desse jeito terminarem as suas carreiras brilhantes porque elas não conseguem viver fazendo a sua arte. Não, a arte é um negócio. A partir do momento que eu comecei eu vou ser um diretor de cinema, eu vou ser um produtor, vou me dedicar a isso, eu preciso ter um planejamento. De outra coisa para me dedicar a isso. É um mercado, eu vou ser roteirista. É um mercado, você precisa ter um planejamento, você precisa ter uma estratégia para daqui a 5, 10 anos você estar numa posição, como qualquer outra profissão. Né? Perfeito. Agora, Beto, o evento acontece de 16 a 18 de julho, ali no Erotides de Campos, no teatro, ali no Engenho Central, e como você falou, ele é aberto, participação gratuita e aberto ao público, mas tem inscrição, algo do gênero, mesmo sendo gratuito? Como é que funciona? Não, a gente tem algumas inscrições para os painéis para a gente manter um controle, mas é tudo gratuito. Né? A gente também vai ter exposição de projetos da RVR, que a gente vai montar um parque ali onde as pessoas vão poder botar o óculos e ver os projetos. Tem vários projetos super interessantes. Também vai ter uma rodada de pitching. Pitching é um espaço onde você pode ir lá apresentar o seu projeto,
os players que vão estar lá. Players que a gente chama são esses agentes de mercado, canais, distribuidoras, né? Que eles vão estar lá vendo esses projetos, para as plataformas também, que vão estar lá para ver esses projetos, né? E para tentar tirar esse gap que tem entre o realizador e esse mercado, né? De repente você conseguir unir e entender aonde é que eu tô. Olha, eu tô aqui, no mercado eu tô aqui, tá? Então eu tenho uma jornada que eu posso caminhar para me profissionalizar, ou já sou profissional, como é que eu posso vender meus projetos? Que janelas estão disponíveis para exibição? Exatamente. Então tudo isso a gente tenta comentar lá, e também o futuro do mercado, que todo ano é sempre incerto, né? A gente conta esses 2 últimos anos aí com uma retomada de produções. A gente tem de 3 anos atrás, de 4 anos atrás, a gente vinha aí de uma produção de 100 filmes nacionais por ano. Hoje a gente já bateu isso, já tem mais de 100 filmes produzidos por ano, né? E daí também essa pergunta, aonde estão esses filmes, né? Eles estão no cinema, eles estão nas plataformas, eu posso ver gratuito, eles estão nas mostras de cinema. Isso eu estou dizendo longas metragens, né? Mais de 100 filmes brasileiros produzidos, né? Esse filme está chegando ao público, então tudo isso a gente vai discutir, né? E como é que é a mecânica, Beto? Então você falou, tem painéis, tem oficinas, qual é que é a mecânica do evento nesses 3 dias? A gente vai começar paralelamente com um café de negócios ali aproximando os realizadores, e depois a gente vai para os fóruns onde tem essas discussões, né? E eles vão ter acesso aos speakers lá, né? Para poder tirar suas dúvidas, tudo ali no Erotides, no teatro. E depois a gente tem os pitchings, tudo meio que paralelo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E tudo ali no espaço do Engenho. Tudo naquele espaço ali, acessível para todo mundo. Quem for curioso pode ir. O ano passado a gente teve alguns advogados que estiveram lá, porque eles estavam interessados em saber como era a regularização de IP, que é de propriedade intelectual, né? Por exemplo, você pega uma ideia, e essa ideia é de quem? Né? Você vende a sua ideia. Então está uma discussão muito grande com as plataformas de streaming, porque quando eles compram a sua ideia é 100% deles. Então se eles revendem, fazem o que quiser com o seu projeto, você não ganha mais nada com isso, né? Então, tipo, várias discussões que estão nesse mercado. Por exemplo, a regularização do streaming. Como eu disse, o Brasil é um parque comercial enorme. Então uma Netflix vem aqui para o Brasil, coleta milhões de assinantes e ele não paga 0% de imposto. Paga 0% de imposto. Porque ele fala que, não, eu estou vendendo produtos aí, mas a minha empresa não é daí. Então ele tira o dinheiro daqui e leva para fora. Então, companhia limitada. Então, Disney. E eles estão numa Warner, eles estão numa briga tremenda, porque o Ministério da Cultura agora está fazendo uma campanha para regularizar pelo menos 6% de imposto, que esse 6%, olha só, esse 6% voltaria para a produção do Brasil. Beneficiaria a própria plataforma. Entende? Então, mas, como eles não pagam nada, eles estão falando assim, se eu for colocar porcentagem de imposto, eu saio do seu país. Então tá numa briga enorme, assim. A semana passada eu estava lá com a Joelma, que é do SAVE, que é da Secretaria do Audiovisual, e ela estava falando, gente, a gente precisa fazer uma campanha, precisa ser agora, precisa regular os streamings, porque é um dinheiro que precisa vir para a nossa produção brasileira. Porque o que ela falou foi muito interessante, ela falou assim, a gente não regulariza, eles continuam tirando dinheiro da gente e levando para os países que têm essa regularização, e o dinheiro que eles tiram daqui, eles investem em outros países, né? Então é um mecanismo, é uma indústria complexa que a gente precisa mapear e entender. Perfeito, Beto. Então, recapitulando, tu vai me corrigindo aí. Então, Creative Film Finance Forum, CF3, 16 a 18 de julho, no Teatro Erotides de Campos, Engenho Central, aqui em Piracicaba. Para mais informações e inscrições é o www.cf3.live. O Instagram é o @Creative Film Finance Forum. E para contato, para imprensa e para potenciais parcerias, o e-mail é contato@frame7cinema, que é a tua produtora, né? Exato.
Então, contato@frame7cinema.com, é isso? Exatamente. Perfeito. Então, E se você vier no Pode. dia, se vier no dia e falar que conhece o Fabiano, você vai ganhar uma pipoca de graça. perfeito. Beto, mais uma vez, Obrigado, muito querido. obrigado por aceitar Eu o que nosso agradeço. convite. Eu sei que a tua agenda é bem apertada, então muito especial ter você aqui com a gente e parabéns pela iniciativa. Obrigado. A gente sabe que desbravador sempre paga um preço muito mais alto do que quem entra depois em que, em que a trilha já foi aberta. Então, em nome aí da comunidade de Piracicaba, da sociedade, obrigado aí pela iniciativa de trazer esse olhar de profissionalização da produção cinematográfica e do audiovisual, porque a gente sabe que tem muita gente há muito tempo labutando nessa área aqui, mas sempre de forma muito, como você mesmo falou, caseira, na força do braço, no recurso do próprio bolso, e alguém pensar de forma estratégica para desenvolver isso como mercado, inclusive possibilitando que esses que têm feito isso na força do braço há tanto tempo possam continuar investindo e agora também vivendo com dignidade, investindo mais, aperfeiçoando seus processos, é algo muito louvável. Parabéns e mais uma vez, obrigado por Eu que agradeço. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Conexão TV USP. Lembrando que a sua participação é sempre muito importante para nós. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões ou comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau!